Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Liberdade Cast, o podcast do Instituto Liderança e Liberdade. Eu sou o Vanderlei Borges, serei o host desse episódio e eu queria já aproveitar agora no início, aproveite, siga a nós nas nossas redes sociais, no LinkedIn, no YouTube e no Instagram. Compartilhe esse conteúdo se você achar que é válido e fique bem à vontade para nos procurar nos nossos processos seletivos, que acontecem sempre em abril e setembro. Aproveitando que também nesses momentos nós temos nossos eventos abertos. Setembro é o nosso Fórum de Liderança e Liberdade e abril nossos eventos abertos. Procure nossas redes sociais e fique antenados. Bom, vamos lá. Para hoje nós vamos conversar sobre um assunto de extrema importância que nós brasileiros, infelizmente, a gente acaba não dando o devido valor, que é sobre a geopolítica latino-americana. E para esse assunto tão importante e tão deixado de lado por nós brasileiros, nós convidamos o Norman Calmos, um economista, especialista em negócios internacionais, um grande amigo meu também, e conhece bastante sobre geopolítica, não somente latino-americana, para nos dar umas orientações e como que nós, brasileiros, podemos vivenciar essa situação e ver como ela é real, a importância da geopolítica latino-americana. Norman, seja muito bem-vindo, Norman. Eu é que agradeço essa oportunidade ímpar de falar num tema tão interessante e que é tão esquecido por nós, brasileiros e, de uma forma geral, aqui nos latino-americanos. Grande prazer. Fantástico. Eu acho que é histórico nós, brasileiros, a gente acabar dando tanto valor, às vezes, na Europa, Estados Unidos e às vezes até na América, e não damos o devido atenção para os nossos vizinhos, na América Latina, onde nós estamos inseridos, onde nós vivemos, fazemos nossos negócios, criamos as nossas famílias. Como você vê essa percepção, talvez até histórica, né, do brasileiro não dar o devido valor para onde nós vivemos, que é a América Latina? Olha, eu tenho uma visão um pouco diferente da maior parte das pessoas que você vai ouvir com relação a qualquer mercado internacional. Então, nós estamos acostumados a dizer que o brasileiro tem a síndrome do vira-lata, porque ele se sente menor, porque não é o que me parece. Definitivamente não é o que me parece. Pelo contrário, o que eu vejo no brasileiro é que, de alguma forma, nós temos assim um certo ar de superioridade. É uma arrogância em relação aos nossos vizinhos, porque são menores, todos. Grande coisa, né? Se tamanho fosse documento, nós temos uma falta absoluta de conhecimento dos mercados. Nós temos uma falta absoluta de conhecimento do contexto. E aí, nós temos uma certa burrice que nós herdamos por conta de toda essa estrutura. Por que eu falo isso? Porque nós estamos mais interessados em atingir o mercado chinês, por exemplo. Nós estamos muito interessados numa rota bioceânica que vai, teoricamente, o que também é falso, mas teoricamente nos aproximaria do mercado chinês. Mas nós não estamos interessados em atender quem está aqui do lado. A gente não conhece, e a gente não conhece nem de geografia, a gente não conhece de topografia, nós não conhecemos de logística, não conhecemos nada. Então, a minha visão a respeito disso é que nós teríamos muito mais a lucrar com essa compreensão de onde nós nos inserimos. Só que isso tem um pequeno problema, aí a gente começa a entrar na questão da geopolítica. Se nós nos juntássemos todos, o que aconteceria com os outros países? Se nós
tivéssemos consciência de que, por exemplo, o Brasil é o maior produtor e exportador de soja. Segundo maior, Argentina. Olha que coisa interessante. Onde é que são determinados os preços de soja? Em Chicago. Então, algumas coisas talvez nos tenham sido transmitidas por conta de interesses geopolíticos. Isso é bem possível. O Paraguai é um outro grande produtor de soja que sequer se reconhece como tal. Se reconhece como... O Paraguai sequer se reconhece como um grande país. O Paraguai é maior que a Itália. Mas, no entanto, quando você vai conversar com o paraguaio, ele acha que o país dele é pequeno. O uruguaio se autodenominam mi paisito. Eu vivo brigando com eles, falando, vocês não são pequenos, vocês são maiores que Portugal. Mas tem uma questão nessa história de autoimagem. E essa autoimagem não me parece que tenha sido exclusivamente uma questão, não foi um acidente, ela foi criada. Então, sempre quando nós formos analisar esses contextos, é claro que é extremamente interessante nós buscarmos as raízes históricas para isso, né? É uma forma interessante de você compreender onde é que estão as origens dos problemas que a gente tem. Então, é por isso que é tão interessante conversar a respeito desse tema, e é por isso que é tão interessante nós discutirmos com mais profundidade a nossa visão a respeito não só do Brasil, como onde o Brasil se insere e como é que o mundo nos vê. Então, por isso que é tão interessante. Eu gosto demais desse tema. Legal. Você imagina que essa falsa percepção que nós temos em relação a tamanho ou menosprezo, seja na América Latina como um todo, tem raízes históricas lá da colonização, seja espanhola, seja portuguesa, com o objetivo de nos imputarmos de uma forma inconsciente de que nós sempre seremos e sempre somos um país subalterno? Nós não temos condição de fugir do nosso passado. O passado vive em nós, né? Exatamente. Isso, como diz qualquer gestalt terapeuta, ele vai te dizer isso, que o passado vive em nós. Eu não vivo no passado, mas o passado vive em mim. Bom, sim, claro. Vamos levar em consideração, nós estamos agora, às vésperas não, essa semana, a gente está comemorando 250 anos que o George III declarou que os norte-americanos eram, qual que foi o termo? Eles eram rebeldes e traidores. Rebeldes e traidores. Eles falaram, tá bom, então nós vamos brigar com você. Esse negócio. Como é que o Brasil fez? O primeiro país a reconhecer a liberdade do Brasil foram os Estados Unidos. Depois, a Inglaterra nos concedeu um empréstimo para que nós pudéssemos pagar a Portugal pelos investimentos que supostamente Portugal teria feito aqui, e por isso é que nós conseguimos que a nossa independência fosse reconhecida. Ok, nada contra, as condições eram outras, tá tudo certo. Mas o fato é que nós, latinos, não buscamos muito o confronto, enquanto isso não acontece nas outras partes. Agora, isso pode ter sido verdade, isso pode ter sido a melhor opção, não discuto, não é essa a questão agora, mas assim, me parece que nós chegamos na hora de parar, pensar um pouquinho e ver que as condições são outras.
É evidente que é demais esperar do governo isso, até porque governo, sabe, os governos vão e vêm, por sorte, né? Esperamos que esse também se vá, mas o que nós temos de absolutamente essencial é que o brasileiro entenda que ele não está mais na casa de papai. Ele não pode esperar que venha de fora a solução dos seus problemas. Então, vamos lá, vamos assumir. Só que assumir protagonismos requer uma grande dose de maturidade, que é algo que nós não temos. De uma forma geral, o povo brasileiro prefere ser conduzido. Ele está vendo que está ruim, mas tá bom. Então, sabe, a minha alternativa não é legal. A alternativa seria, puxa, eu assumir o protagonismo e as decisões na minha vida. Então, isso é complicado. É só brasileiro? Não, não é só brasileiro. Nós, de uma forma geral, nós fomos conduzidos a isso. Nós devemos reconhecer que a Argentina, por exemplo, que já foi o país mais rico do mundo, conseguiu chegar naquele estado deplorável de estar entre o 80º, acho, em termos de desenvolvimento, de PIB. Mas por quê? Por falta de maturidade. Só que neste momento a gente vê uma virada. E aí é que provavelmente está a nossa questão. Nós precisamos nos valer de exemplos realmente importantes, exemplos realmente válidos, para começarmos a pensar e nos espelhar para, puxa, quem sabe se daqui para frente a gente não muda essa a nossa autoimagem. Certo. A gente tem, nós aqui no Cone Sul, né, nós temos nossos vizinhos do Uruguai, Argentina, que passou o que passou, mas agora parece que está com um governo e com políticas bem sérias do ponto de vista de austeridade fiscal. O Uruguai já vem trabalhando nessa questão de liberdade econômica há um pouco mais tempo. O Paraguai, nós temos aí também uma grande liberdade econômica com impostos extremamente baixos. O que a gente pode aprender com esses nossos vizinhos que nós ignoramos por serem menores e nós acharmos que nós somos os bambambãs da América Latina, sendo que esses nossos vizinhos estão fazendo muito mais pela cidadania e pela América Latina do que nós como um país grande. Você acha que isso faz sentido? Veja, é claro que faz sentido, é claro que nós, para começo de conversa, nós precisaríamos, claro, nos espelhar no que eles têm, e é muito interessante isso, porque quando eu falo isso no Paraguai, quando eu falo isso no Uruguai, principalmente, eles ficam, mas como assim, né? O Brasil vai se espelhar em... É isso, tá? É isso. O Chile é interessante também. O Chile também, apesar dessa última guinada que vai, ok, nós temos toda a expectativa que vai deixar de seguir, mas assim, Panamá, né? Nós, não entendi, desculpa. Panamá também, né? Sim, Panamá também. Panamá tá lá. Tô falando de vizinhança mesmo, de vizinhança, né? Eu tive a felicidade de conhecer quase todos os países aqui da América do Sul. E eu te falo um negócio, eu, sem medo de errar, eu conheci a Venezuela numa época que a Venezuela era um dos países mais ricos do mundo, que você não encontrava carro manual na rua. Não tinha carro manual. Era tudo automático. Aqui não tinha carro automático. Venezuela, o sujeito ia, assim, estava lá no Caribe mesmo, ele ia todo final de semana para o Caribe, sabe? E todo mundo ia, não tinha problema nenhum. Um povo alegre. Se nós vamos olhar hoje, a Venezuela é muito parecida com o Brasil.
de hoje. É muito parecido. Não me venham dizer que nós vamos nos tornar, nós já nos tornamos. Ah, não, porque o Brasil tem instituições e tal. Não. Nós já estamos muito parecidos com Venezuela. Agora, quando você pega Uruguai, Paraguai, principalmente, que são dois polos extremamente interessantes e próximos, o que eu diria? Nós não precisamos e não devemos ficar esperando que o movimento preponderante seja esse. Nós precisamos individualmente entender o que está acontecendo. Individualmente. Então, você sabe disso, mas eu tenho minha documentação Paraguai e Uruguai. Tá? Por quê? Porque eu detesto ser escravo. Eu detesto a sensação de estar vinculado a um determinado cidadão que pode ser louco ou não, sabe? Que ele pode ser um déspota ou não. Mas, assim, eu é que não quero. Eu é que busco a independência, a liberdade de pensar, de me exprimir. E, portanto, eu não posso desconsiderar que eu tenho vizinhos, Paraguai e Uruguai, que você mencionou, por exemplo, que têm incontáveis vantagens em relação ao Brasil. Quer dizer que eu estou dizendo que o Brasil inteiro deve sair daqui para lá? Não, não é isso. Mas eu estou sim dizendo que o brasileiro só vai conseguir atingir a liberdade no momento em que ele não estiver mais nas mãos de um governo qualquer, seja ele de onde for. Tá? Então, essa que é a constatação mais séria que a gente pode ter, nós libertários ou liberais, nós não podemos colocar as nossas vidas e as vidas dos nossos familiares, que dependem de alguma forma de nós não podemos colocar toda essa responsabilidade no governo. Nós temos, não só porque a gente não confia no governo, porque seria uma insanidade. Então, nós precisamos, sim, começar a analisar quais são as possibilidades que a gente tem. Quais são, você falou a respeito de exemplos, quais são esses grandes exemplos? Por que Paraguai e Uruguai? E Chile também, em alguma medida, em Panamá também, em alguma medida. Quais são? Para começo de conversa, o tamanho do Estado. Então, por lei, o Estado paraguaio não pode ser gigante, não pode ser grande. Por quê? Porque o presidente só pode crescer o endividamento do Estado em 1,5%, o que é muito pouco, o que faz também com que ele não tenha dinheiro para pagar o funcionário público. O que quer dizer também que, por exemplo, nós temos aqui no Brasil, eu sei de 2 estados, sei Rondônia tem algo em torno de 68% da mão de obra está também no governo. São funcionários públicos. O que acontece nessas condições? Quem é que manda? Quem é que estabelece as regras? É o governo. Então, bom, ok, eu não posso, já dizia o Olavo de Carvalho, não adianta você tentar brigar com o sistema. Então, troca de sistema. É bom, troca. Para que raios que eu vou ficar aqui? Quem é que me obriga a ficar exclusivamente no Brasil? Ninguém. Legalmente, você pode estar fora também. E quando você está fora, você começa a ter outro tipo de visão a respeito da inserção que você pode ter. Então, do ponto de vista geopolítico, por exemplo, embora o Paraguai tenha uma população relativamente pequena,
neste momento especificamente, em que nós temos um Donald Trump que reconhece as atrocidades que estão sendo cometidas aqui, ele fala, vocês vão ter um certo problema para conversar comigo. Então, o que faz? Gente, o Paraguai tem ótimas relações com os Estados Unidos. A Argentina tem excepcionais relações com os Estados Unidos. Eu quero vender para os Estados Unidos, ou eu quero estar no mundo civilizado, ou eu quero continuar buscando, eu estou achando que está ótima essa condução do governo brasileiro. Se eu não estiver de acordo, eu vou embora, acabou. Simples assim. Ah, não é tão simples. É. Então, é uma questão de decisão, é uma questão de assumir a responsabilidade pelas suas decisões, em vez de ficar brigando para que os outros mudem. Você só vai conseguir mudar a si mesmo, a mais ninguém. Então, vamos partir daí. Isso é extremamente interessante. Vamos calçar as nossas sandálias da humildade e olhar e ver, olha, essa gente está dando certo. Essa gente está fazendo um papel bonito, moço. Por que nós, gigantões aqui no Lula, nós continuamos trabalhando, ficamos brigando contra a situação geral? Me conta. Então, vamos lá, vamos mudar, vamos fazer alguma coisa realmente coerente, vamos pensar nos nossos vizinhos como uma forma realmente importante, concreta, factível de crescer. Nós temos medo de crescer, o Brasil tem medo de crescer. Essa é a verdade, o medo de assumir a responsabilidade também, né? Esse é o mal do ser humano, eu acho que o brasileiro acaba tendo isso mais dilatado, né? O medo de assumir a responsabilidade, o medo de tomar uma decisão, né? Nós estamos falando dos nossos vizinhos mais próximos aqui, Uruguai, Argentina, o Paraguai. A Argentina, agora eles estão mudando e tiveram que mudar porque chegaram num ponto que não tinha mais o caminho. Eles passaram um pouquinho do fundo do poço. O Uruguai e o Paraguai, o que foi que eles tiveram essa mudança? Eles sempre foram com esse pensamento? Ou teve algum momento que eles mudaram para diminuir os impostos, mudaram para reconhecer que a livre iniciativa e a liberdade é um caminho mais próspero? São coisas diferentes, né? São histórias diferentes. O Uruguai, vamos lembrar que o Uruguai era da colônia, era da coroa portuguesa, aí vieram os espanhóis, saíram, não sei o que tal, aí o Uruguai resolveu que, não, vamos brigar, queremos ter autonomia. Não, nós queremos ter autonomia. Quem? Os 33. Esse grupo de 33 pessoas, que eram maçons, inclusive, propunham a liberdade. Eles têm isso na veia. Liberdade na veia. O uruguaio, que é o povo mais tranquilo que eu já conheci, né? O uruguaio tem essa forma de enxergar a vida de uma forma mais livre. Ele não quer saber do que está acontecendo em volta. Então, você tem situações bem interessantes que a gente percebe no Uruguai, exatamente neste sentido. Demonstra que a liberdade sempre foi um valor. A liberdade é um valor para o uruguaio. E o respeito à propriedade privada é central no Uruguai. Então, o Uruguai, portanto, tem uma conformação que já, sim, que é bem interessante. Do ponto de vista geopolítico, você vê que eles estão absolutamente fora dos holofotes, não estão em lugar nenhum. Ao mesmo tempo, são suporte para muita coisa. Então, você vê no Uruguai uma estrutura social muito consistente,
A esquerda lá é meio esquerda, entre comillas, porque não é exatamente o que a gente vê aqui. Lá não tem nada extremo. Isso não existe. Não existe. Tá? Então, o Uruguai sempre teve isso. O Paraguai, em algumas situações, já teve algumas interferências, mas a questão de 20 anos atrás, os caras resolveram que eles precisavam, até pelas condições e pelas restrições por serem mediterrâneos, a mediterraneidade é muito forte no Paraguai, a despeito da utilização do rio Paraguai como forma de atingir o oceano. Mas a mediterraneidade é muito importante, tanto no Paraguai quanto na Bolívia. Eu trabalhei nos dois, hoje eu também tenho a documentação paraguaia, mas eu trabalhei tanto na Bolívia quanto no Paraguai. Há 20 anos atrás, o Paraguai resolveu fazer uma coisa que a Bolívia já tinha feito. Né? A Bolívia já tinha se organizado, mas, infelizmente, a Bolívia não colocou isso na Constituição, diferente do Paraguai. Então, o Paraguai se organizou e ele começou, não é baixar imposto, ele começou a transformar toda a estrutura, ele reduziu o número de impostos. O Paraguai facilitou demais a estrutura tributária a ponto de qualquer um poder entender. Eu vou aqui rapidamente, assim, eu digo que o Paraguai paga 10% de imposto de renda pessoa física, 10% de imposto em pessoa jurídica e 10% de imposto de renda e de IVA. Acabou. Sim, são 10%. Percebe como é diferente da gente falar aqui do Brasil? Esse manicômio, o nosso manicômio tributário, já conhecido, ele impede que as pessoas compreendam. E se eu não entendo, eu não quero saber, eu quero estar fora. Quem é que não quer estar fora? O brasileiro. O brasileiro acha que é natural isso. Não, não é. Vamos entender uma coisa. Não é natural. Os governos não precisam deste inferno. E ainda por cima, vem um maluco e resolve que vai fazer uma reforma tributária que vai piorar profundamente a situação. E está todo mundo achando que está tudo bem. Aí não, vamos ter 2 sistemas simultâneos. Não vai funcionar. Não só não vai funcionar, como já não está funcionando. Não é à toa que nós estamos vendo essa migração de empresários e das pessoas com mais patrimônio, estão migrando no Brasil. Simples assim, acabou. Então, tanto o Uruguai quanto o Paraguai tiveram, na sua história, fatores constitutivos que os levaram, sim, a ter uma visão mais liberal, menos governo, menos centralista do ponto de vista do governo. Outra coisa muito séria é que o Paraguai, nós já sabemos tudo que sofreu o Paraguai e o povo paraguaio em relação ao que a Tríplice Aliança fez com eles, né? Nós destruímos o país. Então, eles tiveram que ter muita garra para sair daquela situação e não ficar na mendicância. Tá? Então, é um país... O Paraguai é maravilhoso em termos de construção. Você vê que lá convivem 2 idiomas na maior tranquilidade, não tem problema nenhum com isso. Não é que existe um preconceito. Não. O pouco que eu sei de Guarani, toda vez que eu falo com alguém em Guarani, é uma alegria, porque ele é recebido como um respeito muito grande. Paraguai diz que a língua oficial, um dos idiomas oficiais é o espanhol, mas o paraguaio fala espanhol nos negócios, sem problema, mas a língua do coração é o Guarani. Então, eles têm uma outra visão da situação. E é liberal também com relação a isso, diferente do que acontece, por exemplo, na Espanha, em que você tem o basco que odeia
o espanhol, ele não quer falar o espanhol. O catalão não quer saber de espanhol, ele só quer falar catalão. Então, embora tenha a possibilidade de utilização dos dois idiomas, eles ficam se degladiando entre si. Aqui não, é tudo lindo. No Paraguai você tem os dois idiomas são muito harmônicos. Então, sim, é diferente desse ponto de vista. E aí a outra questão que provavelmente é muito grave, tanto a Argentina quanto o Brasil tem por causa do seu tamanho, porque, sei lá, porque as economias são importantes, não sei o quê, tem esta prepotência absoluta, ao mesmo tempo que tem a tendência de transferir a responsabilidade daquilo que fazem para um papai governo, da mesma forma como transferiam para a mamãe na sua infância. Então, o que eu te digo? Uruguai, o povo paraguaio e o povo uruguaio são mais adultos do que o brasileiro. E, em boa medida, em relação aos argentinos também. Nós vimos que os argentinos deram um show, estão dando um show de civilidade e maturidade, quando eles dão apoio a um Milei que disse, olha, as reformas são necessárias, exigidas, mas garanto para vocês que elas não vão ser fáceis. Vai ser doído. E aí o pessoal foi lá e, não, tá bom, nós bancamos isso. E está bancando e estão saindo do outro lado. Né? Então, eu vejo assim, tanto o Uruguai quanto o Paraguai são muito mais maduros, tanto o argentino quanto o brasileiro são muito mais prepotentes, e essa prepotência também em função dessa transferência de responsabilidade. Bacana. A Argentina, na realidade, agora, por mais que imaturo, mas eles, eu acho que acordaram um pouco para a situação, então, pelo menos, dando esse voto de confiança, né? E aquela história, transparência, né? Eu acho que o Milei, ele tem esse mérito, né, de ser transparente e falar a verdade que vai acontecer. E para mudança, às vezes, tem isso mesmo, até na nossa vida, né? Eu, por exemplo, eu tenho que ir para academia. Eu não vou, mas eu sei que se eu ir, eu vou sofrer. No começo vai ser sofrido. E é normal isso. Então tem que ter essa consciência, né? E você comentou do Paraguai, né? Dessa liberdade da língua, né? E também tem a moeda, né? Que vive bem harmonicamente com o dólar, né? Uma moeda do Guarani e o dólar, eles convivem lá de uma forma bem harmônica também, né? O Guarani é uma das moedas mais estáveis do mundo, por incrível que pareça. Então, nós temos o hábito de, né, porque eles não perderam nenhum zero no meio do caminho. Não sei quantos que nós perdemos, 30 e não sei quantos zeros que nós perdemos, né? E além das mudanças de moeda. O Guarani continua sendo uma moeda estável. É a mesma moeda, não perdeu nenhum zero. Agora, o Banco Central é autônomo. O Banco Central é autônomo. Eu tenho conversado com empresas muito grandes, que têm grandes projetos lá e tal. E, assim, uma das coisas que está mais ou menos clara é que não existe Guarani suficiente, não existe meio circulante suficiente dentro do país para fazer todos os projetos. Aí vem o brasileiro. Para mim, isso não é brincadeira, isso aconteceu na semana passada. Eu estive numa reunião e eu falo muito de Paraguai, né? Falo muito de Paraguai. Aí chegou uma pessoa para mim e falou, olha, me fala aí esse negócio do Paraguai, estou interessado nesse negócio e tal. E a pessoa atua na construção civil. Tá? Então, porque aqui ninguém aguenta,
que com essa taxa de juros, que não sei o que, isso aqui é um absurdo, tal. Então eu estou interessado lá. Você acha que tem mercado? Essa foi a primeira pergunta. Claro que sim. O Paraguai está explodindo. O mercado paraguaio imobiliário está explodindo. Tem prédios inteiros lá que já estão vendidos e ainda estão na planta. Que tem de argentino investir no Paraguai é uma loucura. Então, claro que sim. Ai, que bom. Então você me anima com isso. Me conta uma coisa. Tem algum incentivo? Como assim? Como assim? Não, o governo dá algum incentivo? Não dá. O governo paraguaio dá um grande incentivo. Ele te cobra 10%, 10% e 10%. E você tem segurança jurídica. E se você quiser tirar todo o seu dinheiro de lá, você tira. Agora, não espere que tenha alguma coisa como o BNDES. Isso não existe. Por quê? O governo paraguaio parte do princípio que você vai ser um investidor, portanto, você tem risco. Então, deixe de ser tão brasileiro, sabe? Deixe de considerar que você precisa de um Estado por trás, que o Paraguai é um bom lugar para você. Se você não fizer isso, você esquece que não tem jeito. O cara não foi. Ele não vai. Volta aquela situação de esperar o governo, esperar alguém incentivar alguma coisa. Como se existisse esse incentivo de maneira prática, né? Porque existe, a gente sabe que existe, mas na prática alguém paga, né? E quem paga somos nós, né? Pagar mais imposto para que um brasileiro espertinho resolva pegar o dinheiro dos impostos para colocar no bolso para fazer um investimento. Não vai mesmo. Entendeu? Porque o governo não é que as pessoas sejam, tenho isso tudo muito claro. Não é nada disso. É simplesmente porque está na lei. E no Paraguai, diferente daqui, se está na lei, vai cumprir. E essa é uma questão muito séria. Quando eu olho para o que está acontecendo aqui, se você não for absolutamente desprovido de neurônios, você vai ter que concordar que no Brasil a lei não se cumpre. Então, ok, esse que é o negócio. Muda, né? Sabe? Não faça a bobagem de achar que você vai lavar dinheiro no Paraguai, porque você vai ser preso e vai pagar 140% de multa. É um pouco diferente do que diferente do que acontece aqui. Então, sim, é uma conversa extremamente interessante. Nós realmente temos muito a aprender e nós não estamos, me parece, como brasileiros, nós não estamos muito preparados para a liberdade. Nós não reconhecemos que a liberdade tem uma contrapartida, que é a responsabilidade. Sim. Então, nós não gostamos de assumir responsabilidade pelos nossos atos. Por isso que eu digo que o brasileiro é muito infantil. Nós não temos grau de maturidade para assumir que, sim, fui eu que fiz, eu vou pagar, sabe? Não, a gente sempre tenta o jeitinho, tenta se esquivar da responsabilidade de alguma forma. Quer o título, mas não quer o ônus de chegar no título, né? Quer o destino, mas não está disposto a fazer a jornada para o destino, né? Esse é um problema, né? E como que os paraguaios veem o brasileiro? Como que olhando de lá de dentro para os brasileiros que querem investir no Paraguai, que querem realmente empreender, fazer negócios, não necessariamente talvez se mudar para lá, mas que querem expandir seus negócios e investir lá de uma maneira profissional, como empreendedor, como homens de negócio, mulheres de negócio, como profissionais empreendedores. Como é que eles veem isso? O brasileiro tem uma imagem muito boa no Paraguai. De forma geral. Uma imagem muito boa. O paraguaio gosta do brasileiro. O paraguaio vê o Brasil... a economia paraguaia,
em grande medida, tem uma relação muito forte com a economia paraguaia, né, com a economia brasileira, muito forte. Até levando em conta a questão da mediterraneidade. Tem muita empresa no Brasil, do Brasil lá, no Paraguai, já tem. Vai ter muito mais. Eu fico impressionado com a quantidade de imigrantes. O Paraguai, no ano passado, foi o país que mais cresceu em turismo no mundo. Teve um crescimento de 53% no turismo. Esse turismo não foi para ver o pôr do sol, não foi para ver as dungas, nada disso. O crescimento do Paraguai foi crescimento de migrantes que estão buscando alternativas. Tá? Então, vamos ver isso. Então, ok. Os argentinos, de uma forma geral, têm uma imagem bastante ruim lá dentro do Paraguai, e o brasileiro tem uma imagem bastante boa. Isso, de forma geral. Mas nós temos grupos de brasileiros. Tem muito brasileiro, entre os quais eu me incluo, que respeita, admira e tenta se integrar à cultura local. Esses têm portas abertas num país que é muito mais rápido do que o nosso, tem muito menos burocracia, não é perfeito, tem um monte de coisa que é bobagem, estão mudando, a governança está sendo alterada, em alguma medida também estão mexendo nisso, mas então, tem o brasileiro que é o esperto, o esperto da vergonha. O esperto acha que ele vai deitar e rolar, porque ele acha que o Paraguai é meio bobo, uma coisa do gênero, muito pelo contrário, tá? Então, isso é muito mais... olha só, o brasileiro tem a tendência de achar que a simplicidade é sinônimo de fraqueza, quando não é nada disso. Exatamente. Outra coisa que a gente vê claramente é que o paraguaio não consegue entender como é que o brasileiro, tendo tanta oportunidade lá, ele não vai mais. Por que não está cheio realmente de brasileiro? Por que os brasileiros que têm um nível de vida que poderiam investir em alguma coisa, ou por que os brasileiros não vão para lá? Então, você sabe que o Paraguai tem um dos níveis de violência mais baixos, né, aqui da região, de longe, só perto do Uruguai. Mas por que nós conseguimos... Ele fica olhando, como é que a gente consegue conviver com a insegurança jurídica, com a insegurança física? Por que a gente faz tudo isso e não vai lá e dá uma olhada e vê que coisa funciona, que pode funcionar? E para ele seria, evidentemente, uma grande saída. Então, o brasileiro o paraguaio não consegue ver isso, ele não consegue entender, assim como os outros... Estamos falando de chileno, estamos falando do uruguaio também, porque eles têm uma forma muito mais internacionalizada de pensar do que o brasileiro. Porque o brasileiro, se bobear, as empresas não saem da sua cidade. Tem 100% do seu mercado dentro da sua cidade. Eu tenho absoluta certeza que isso acontece em Joinville, por exemplo. Acontece em todas as cidades que eu já tive a possibilidade de estudar. Você sabe que eu trabalhei organizei o Plano de Desenvolvimento Econômico de Rondônia, e o grande orgulho do rondoniense é chegar à conclusão que mais de 60% dos produtos que são produzidos lá são vendidos lá dentro do Estado. Ele não percebe que isso é uma fraqueza. Ele percebe isso, ele tem a percepção disso como uma vantagem, quando não é. Né? Então, como é que a gente... Como é que nós, brasileiros, vamos pensar nessa situação de ter que estar em outros lugares?
do lado deles, do lado do Paraguai, do chileno, do Uruguai e tal, é natural. O mercado internacional para eles é essencial. Eles importam e eles exportam e está tudo certo, né? Então, aí eles olham para o Brasil e falam, por que o brasileiro não vem para cá? Então, é um misto de admiração, né? Porque nós temos realmente temos um vasto território, nós temos acesso, tem muita coisa, ao mesmo tempo em que nós não temos a percepção da nossa possibilidade de inserção em outros mercados, nem que seja para a nossa própria vantagem. E eis a questão, sim. Nós somos acomodados porque estamos dentro do nosso quadrado conhecido. Então, esse negócio de pensar fora do quadrado, isso aí é coisa para os outros. Que os outros precisam, nós não precisamos disso. Tá bom, então fica aí. É verdade. Eu nasci numa cidade do interior do Paraná, na divisa da Argentina, bem na divisa, só tem uma ruazinha lá, uma cidade bem do interior. Mas eu cresci em Foz do Iguaçu. Eu cresci em Foz do Iguaçu, na divisa do Paraguai e da Argentina. E desde lá, quando eu era criança, já tinha esse comércio internacional, produtos vindo do exterior, tinha lá a Cidade del Leste, ou seja, eles desde aquela época, e eu tenho quase 50, então nós estamos falando de várias décadas atrás, eles já tinham uma relação comercial internacional bem aprofundada, né? Bem trabalhada, né? Então, essa visão, pelo jeito, é bem histórico deles, né? E quais são as oportunidades que a gente poderia, nós como brasileiro, explorar dentro do mercado paraguaio, tendo o mercado paraguaio como um todo, ou usar ele como um trampolim para acessar novos mercados, seja outros mercados da América Latina, ou seja mercados um pouco mais distantes como Europa, até a Ásia, quem sabe, os Estados Unidos, o África. Eu não consigo entender ainda como é que o brasileiro não viu. E eu não estou falando exclusivamente de Paraguai. Não estou falando de Paraguai. Sim. Estou falando de Paraguai, estou falando de Chile, estou falando de Uruguai também, principalmente esses três, porque a Argentina ainda está em processo de recuperação. Mas se você pegar esses três países, Paraguai, Chile e Uruguai, por que eu não falo de Bolívia? Pela mesma razão pela qual eu estou falando que a Argentina vai ter que se recuperar, né? Então, somos países que estamos nos recuperando, eles estão se recuperando, nós estamos nos aprofundando no socialismo, né? No comunismo, no centralismo. Nós estamos nos aprofundando, enquanto eles estão se recuperando em vias de começar a se recuperar. Mas Chile, Paraguai e Uruguai têm acordos bilaterais com uma gigantesca quantidade de países, enquanto nós aqui no Brasil não temos acordos bilaterais. Ora, pipocas, por que raios que a gente continua querendo produzir aqui se a gente pode produzir num lugar que tem melhores condições de acesso a outros mercados, que é um exemplo típico. Esse eu sei porque eu fui andar atrás. A questão da China é algo que me incomoda bastante, né? A nossa relação, a relação do brasileiro ou do Brasil com a China. Eu trabalhei muito com chinês. Eu trouxe investimento chinês. Então, eu estive na China. Então, mais ou menos eu entendo como é que a coisa funciona, ou como não funciona. Então, a minha preocupação no Paraguai era, escuta, como é que é esse negócio da China aqui, né? Porque o Paraguai não tem relações diplomáticas com a China. Não tem. E aí perguntei, e aí? Esse comércio intenso com os chineses? Interessante. Não relação diplomática, a relação é comercial. O presidente e o país, de uma forma geral, não quer nem saber com quem que você está comercializando. Mas o país, o governo, não tem relação diplomática. Isso é muito sério. Porém,
tem relação diplomática com Taiwan. O Paraguai tem relação diplomática. O Paraguai tem embaixada em Taiwan. Taiwan tem embaixada. Adivinha onde que Taiwan vai colocar isso vai colocar mesmo, isso já tem acordo e tal. Onde é que Taiwan vai colocar produção de chip? Vai ser no Paraguai, não vai ser no Brasil. Enquanto o brasileiro não está conseguindo importar chips da NVIDIA porque foi proibido em função da relação com China, o Paraguai vai ter fábrica de chip de Taiwan. Eles têm uma relação muito profunda, né? Então, só para mencionar um exemplo, né, do que é que nós podemos... É simples. Se nós pararmos para entender que existem outros mercados além do mercado chinês, e o mercado chinês não é um mercado confiável, você pode me dizer o que você quiser. Agora, no primeiro momento em que tiver um problema, a China vai te mandar plantar batata. Um negócio absolutamente, assim, já era esperado. Eu tenho falado isso há algum tempo a respeito da BYD. A BYD agora, isso é uma notícia ontem, hoje, coisa assim, a BYD está com um problema seríssimo. Eles estão com uma deficiência de produção de 1 milhão de carros. Além dos carros que eles estão mandando para todo mundo sem que eles estivessem vendidos, além disso, a BYD não vai produzir os carros que ela precisa, de acordo com o plano geral do governo, que é para isso que serve um governo centralizador como aquele, eles não vão conseguir produzir. Porque eles não têm onde enfiar esse carro. Eles não têm onde. Aí, não, isso aí é teoria da conspiração. Fala, do mesmo jeito que foi com a Evergreen. Que o mercado imobiliário na China se desmontou de uma hora para outra, mas ele já vinha dando mostras. Então, para que eu quero mesmo chegar na China? Então. Agora, eu posso querer chegar, por exemplo, sei lá, a Argentina agora está com uma ilha africana que quer se incorporar ao território argentino. Será que eu não tenho mais possibilidade na África, através desses países, do que ficar tentando chegar do outro, sabe? Na China, em qualquer lugar. Será que eu não posso fazer alguma coisa com Taiwan através do Paraguai? Será que eu não posso utilizar, sei lá, o Chile tem incontáveis mercados, inclusive o mercado da América do Norte, NAFTA. Então, o Chile também está no meio. Será que eu não posso chegar lá através do Chile? Sabe, o Chile é mais complicado porque geograficamente, topograficamente, ele tem uma barreira no meio, que são os Andes, né? Mas assim, de qualquer forma, é um país que está aí do lado. Por que a gente não faz alguma coisa, não pensa seriamente em relação a esse tipo de coisa? Para mercados, certamente seria uma ótima possibilidade. Mais do que para mercados, para criação da estrutura social que nos permita não nos sentirmos escravos. E essa que é a questão, para mim, é a questão mais séria. Tanto Paraguai quanto Uruguai, até, de certa forma, o Chile também, te permitem a possibilidade de você não depender de uma cabeça careca daqui para definir se você pode ou não fazer uma determinada coisa. Se você estiver em qualquer um desses países, a lei é lei. Nenhum desses 3 países é comunista o suficiente para ter a sua Suprema Corte com um acordo de cooperação com a China,
Nenhum desses caras vai te caçar e prender por conta de uma opinião que você tem eventualmente declarado numa mídia social, tá? São coisas que acontecem num país que a gente conhece bem e que lá não acontecem. Então, assim, vamos pensar, se eu tiver condições de estruturar a minha vida a partir de outros lugares, eu não preciso necessariamente romper os vínculos com o que eu tenho aqui, eu não preciso ficar enlutado, não, porque eu preciso manter as minhas raízes, porque, primeiro, o governo não está nem aí para você, essa é a primeira coisa, está nem aí, quer que você se exploda. Então, por que eu vou ficar vinculado a isso mesmo? Não sei, não entendi. Então, temos muito a aprender, nós temos principalmente muito a colaborar na construção desses países. Para ter uma ideia, rapidinho aqui, de espaço que a gente tem para construir no Paraguai, nós temos uma região que se chama o Chaco Paraguai. O Paraguai é basicamente dividido em dois, né? Tem o Paraguai Oriental e o Chaco. O Chaco representa 61% do território paraguaio, mas tem somente 3% da população. São terras agricultáveis, qualquer um pode plantar. Por que a gente não para olhar a respeito disso aí? Porque os preços são mais baixos do que a gente tem aqui e as coisas. Por que não? Por que não? Por que a gente fica aqui tentando brigar com o IBAMA, com a Marina Silva, por causa dos cangurus da Amazônia, não sei o quê? Por que a gente não pega as nossas malas e vamos embora para trabalhar num lugar que não nos encha o saco? Esse é o ponto, sabe? Então, sim, temos muita coisa para fazer, tem lugar para fazer, nós precisamos ser responsáveis pelas nossas decisões. Nós precisamos decidir e ser responsável pelos resultados da nossa decisão. Esse que é o negócio. Em vez de ficar culpando um terceiro qualquer em relação a isso. Aquela autorresponsabilidade, né, que a gente havia comentado no início, né, que é um dos pilares primordiais aí para que a gente acredita em termos de liberdade, né. Nós estamos indo já pro final, estamos quase encaminhando já para o final, mas antes disso eu gostaria de explorar um pouco mais naqueles outros países que não estão sendo ainda como exemplos e oportunidades, mas pelo lado positivo, mas muito pelo contrário, estão servindo como exemplo do lado negativo. Por exemplo, Venezuela, talvez Bolívia, Colômbia, o que a gente pode aprender com esses países, Guiana, que está tendo uma oportunidade de questão do petróleo, né? Competindo inclusive com o Brasil, né? Na margem equatorial, né? Sem falar no Amapá, enfim, a parte mais... Amapá não, a parte do Panamá, né? A parte mais lá para cima, né? O que a gente poderia aprender e como que está a sua visão do ponto de vista geopolítico, tendo esses países em mente? Venezuela, Guiana, Colômbia, Bolívia... E por aí vai. A Bolívia para mim ainda é uma incógnita. Eu tenho um carinho grande pela Bolívia. Eu trabalhei lá há 2 anos. Tenho um carinho grande pela Bolívia e vejo que eles têm um começo de oportunidade agora. Eu tenho dúvidas em relação a isso, em relação a essa oportunidade, porque, embora do ponto de vista eleitoral, aparentemente eles tenham simplesmente varrido o socialismo de lá, do ponto de vista eleitoral. Porque na cabeça do boliviano, o estrago que esse Evo Morales fez não vai ser fácil de resolver. Foram décadas, né? Então, como? Foram décadas. Sim, não foi uma geração, porque eu trabalhei na Bolívia com o Goni, Gonçalo Sánchez de Losada. O sujeito tem uma cabeça fantástica,
que também reduziu os impostos da Bolívia a 7%. Era um negócio assim, era maravilhoso. A Bolívia era um paraíso. Tá? Bom, mas infelizmente, essas coisas da democracia, tem gente que acredita, enfim. Bom, então, a Bolívia é um país complicado. A Colômbia, ainda vamos ver, eu acho, tudo indica que a Colômbia vai voltar aos trilhos, assim como o Chile, vai voltar aos trilhos nas próximas eleições. A Colômbia é muito forte, a Colômbia é extremamente forte, ela tem tecnologia, tem indústria, a Colômbia é extremamente forte, tem um mix bem interessante. E o Chile vai precisar se reinventar de tanta bobagem que ele fez. Ele também, embora esse último, o Boric, seja o pior de todos, os anteriores não foram exatamente brilhantes, porque entraram na história do bem-estar social, né? Na cultura do bem-estar, que agora está levando a França a pedir ajuda para o FMI. Você tem uma ideia. Então assim, esses caras, principalmente o Chile, vai ter que se reinventar de alguma forma. A Colômbia foi um desvio de trajeto importante. A Venezuela, eu olho para a Venezuela e eu vejo uma oportunidade do tamanho do mundo, quando o Maduro cair, evidentemente. Tá? Então, por quê? É insustentável, não tem mais jeito, ele vai cair de livre e espontânea pressão, mas o que vai sobrar? O que sobrou da Venezuela? Nada. Mas a Venezuela continua sendo a maior reserva de petróleo do mundo. Continua sendo a Venezuela. Felizmente acabou essa paranoia ou está acabando a paranoia da energia alternativa, não sei o que, tal, esse negócio está tudo, tá ficando muito, muito relativo, e o petróleo vai continuar sendo um importante ativo. Então, acredito na Venezuela, num futuro tão próximo quanto possível. Não tenho evidente que eu não tenho bola de cristal. Mas assim, o Panamá necessariamente tomou um piparote e vai se realinhar ao mundo civilizado, tá? A Europa vai se perder totalmente, porque a Europa precisa cair muito. A França é só o primeiro passo, depois vem a Alemanha, depois vem todo mundo. Eles precisam a Europa precisa se dar conta. Eu também sou cidadão português, tá? Então, a minha terra também está lá. Agora, o que nós precisamos entender é que este processo é um processo muito dolorido. Então, se nós começarmos a buscar oportunidades por aí, a gente tem de monte. Onde é que a gente tem mais possibilidade? A África é o continente que vai mais crescer em termos populacionais no mundo nos próximos anos. É na África que vai ter mais gente. Nós estamos vendendo alimento é uma boa possibilidade. Então, a África passa a ser uma boa possibilidade. O problema da África é que você vê que a gente fala de África, a gente não consegue individualizar os países, como a gente individualiza aqui, porque é uma outra realidade. Sim. É muito diferente de falar de Costa do Marfim, que tem uma estrutura relativamente estável, e falar de Nigéria, sabe? Falar de Angola. É muito diferente. São países que têm idiosincrasias específicas e nós não temos nenhum contato. Não adianta falar, posso falar da Mama África, mas eu não conheço a Mama África, não conheço. Tá? Então, nós estamos no centro nós estamos incertos no lugar em que nós temos mais oportunidades, inclusive por conta de
identificação de culturas e tal. É mais fácil o idioma, embora poucos brasileiros falem espanhol, né? É mais fácil falar espanhol do que inglês, sabe? Por exemplo, né? Alguma coisa do gênero. Então, é uma possibilidade. Eu vejo, então, grandes... Nós vamos ver nos próximos meses e anos, nós vamos ver muita coisa mudando. E a forma... eu não sou adepto da questão das tarifas e nada disso, mas eu entendo o que o Trump está fazendo. Ele está transformando o mundo, usando as tarifas como uma ferramenta. Se ele vai ter sucesso ou não, aparentemente é alguma coisa bem interessante ele está conseguindo. Agora nós precisamos realmente sair um pouco do quadrado e entender quais são essas vantagens. O Uruguai tem ótimas relações com o mundo inteiro, o Paraguai tem vantagens comparativas em relação a vários lugares, vários comércios, vários mercados internacionais, inclusive em relação ao Brasil, né? Mesmo comparando com o Brasil, tem vantagens imensas. O Chile também, da mesma forma, tem, se não me engano, são 74 acordos bilaterais que o Chile tem, e que nós simplesmente não olhamos, para os quais nós não olhamos, tá? E precisamos nos internacionalizar. Só ficar falando aqui para o nosso público e reclamando do governo não vai resolver nada, não nos vai levar a nada. O que talvez esteja faltando para nós brasileiros, para nós empresários, seria talvez essa visão dos países da América Latina como trampolim para outros mercados e não como ponto de vista mercado fim, né? Talvez a gente pensa muito no mercado fim, que eu particularmente até acredito que seja interessante para aumentar a capilaridade, né? Você acaba fazendo uma descentralização nas suas distribuições, na tua cadeia de suprimento, cadeia de vendas, você acaba encontrando oportunidades, né? Mas mais do que isso, que acaba não passando no nosso radar, talvez seja essa visão do trampolim para outros mercados mais pujantes, né? Não necessariamente mercados que estão no hype aí, como Estados Unidos ou Europa ou China. Tem muitos outros mercados que estão aí vindo com uma demanda forte para produtos com bens de consumo, né? Seria isso, será? Deixa eu te dar um exemplo assim que assim, isso é muito recente. Eu estou dando suporte para uma empresa, para uma indústria que vai se instalar no Paraguai. No suporte agora. E não é que não tenha mercado no Paraguai, mas é que, como essa empresa tem um processo de maquila no Paraguai que já está aprovado, falei, olha, que bom, a gente pode exportar. E aí o diretor da empresa virou para mim e falou, não, a gente está pensando aqui nos nossos clientes aqui. Eu falei, você é louco, né? Você é louco. Você está falando que você quer ir embora do Brasil. Você vai instalar a sua empresa fora do Brasil. E você continua vendendo para o Brasil, exclusivamente. Eu não estou dizendo para não vender nunca mais para o Brasil, mas se você não se internacionalizar, você não vai chegar em lugar nenhum. Então, mas é que eu não conheço o mercado. Bom, esse é o ponto. Você não conhece o mercado. Então, vamos fazer uma coisa. Eu vou fazer um pequeno levantamento do que você tem. Eu fiz um levantamento a respeito de um setor específico, que também existe no Brasil, mas eu fiz esse levantamento na Argentina. Resultado da brincadeira, depois de uma semana, ele virou para mim e falou, olha, se eu vender para esses caras, nesse segmento, especificamente, eu coloco toda a minha empresa para funcionar só para eles, eu não preciso de nada mais. Por que é que isso acontece? Porque o mercado brasileiro é tão grande que o brasileiro não está interessado em conhecer o mercado. O brasileiro não está interessado em ser realmente
em criar valor realmente, em ter esse cliente cativo porque ele tem o melhor produto ou melhor preço, o melhor serviço. Não. Ele vende o suficiente para viver. Tá bom. O cara está muito bem, não é que a empresa está muito bem. Então, mas o fato de ele estar do lado aqui, ele trabalha com produtos, né, com insumos de máquinas europeias, conhece todos, conhece os concorrentes no mundo inteiro, mas não conhece o mercado da Argentina, que está aqui do lado dele, e que é um mercado que sozinho resolve os problemas. Você percebe? Assim, em grande medida, é falta mesmo de conhecimento. É falta de interesse em saber o que acontece do outro lado do muro, sabe? E nós criamos um muro através do qual nós não queremos olhar. Isso é uma debilidade gigantesca nossa. Porque nós não temos, o Brasil não tem, os produtos brasileiros não têm ubiquidade. Os produtos brasileiros não estão no mundo. A imagem do Brasil continua sendo de mulher pelada, samba e futebol. Nós não temos. Ah, não, porque a Embraer... Sim. Bom, sabe? Mas vamos lembrar como é que estava a Embraer. Vamos lembrar como é que os nossos produtos não trazem a marca Brasil. Os produtos brasileiros não levam a marca Brasil. E também porque não dá para levar. Porque no momento em que você chega à conclusão que o governo pode, de uma hora para outra, mudar toda a estrutura que você criou, e decuplica, por exemplo, a taxa, a alíquota do imposto de uma hora para outra, que foi o que aconteceu com o IOF, né, decuplicou. Então, no momento que você chegar nisso, para. Eu não tenho segurança aqui para fazer absolutamente nada. Só isso deveria ser suficiente para olhar para outros lugares. Só isso. Mas não, nós nos acomodamos com os docinhos que vão sendo jogados, com as migalhas que vão caindo da mesa e que são suficientes para matar a nossa fome. Então, esse que é o ponto. Nós como brasileiros, queremos acessar o mundo, mas não estamos dispostos a atravessar a rua, né? Bom, Norma, estamos chegando, acho que até acabei usando muito o seu tempo. Eu agradeço a sua disponibilidade pela essa excelente conversa e eu acho que faz todo sentido a gente abrir o olho com mercados próximos, né? Se a gente quer acessar realmente o mundo, a gente precisa atravessar a rua, precisamos olhar e capilarizar do ponto de vista comercial países que estão próximos, né? E ter acesso a eles, por exemplo, essa é uma visão que eu tive agora nessa conversa, eu usar isso como trampolim para ter outros acessos. Então, realmente fez todo sentido aí nosso bate-papo. Tá ok? Eu agradeço muito, Norma, a sua disponibilidade, essa excelente conversa. E como é que o pessoal pode te encontrar nas redes sociais? Se quiser comentar aí, como é que o pessoal te acha? Bom, Norman Calmos não tem muitos, não. E sou eu, sabe? Norman Calmos sou eu, com 2 N's no final e Calmos com K. Eu estou em todas. No TikTok não, porque eu não sei dançar. Então, mas LinkedIn, estou no X, estou no qualquer coisa, sempre me acha. E estou assim à disposição. O que eu queria dizer que para terminar isso assim com uma provocação muito grande, o brasileiro precisa ter brio, precisa bater no peito e falar: eu vou fazer. E não é porque o governo vai me ajudar. Eu vou fazer a despeito do governo. E assim, não preciso estar no Brasil para fazer isso. Eu vou realizar. Tá? Isso que eu sempre falo. A gente precisa prosperar apesar do governo, né? Porque o governo, desde que o mundo é mundo, tá, o governo tá aí
e não ajudou a grande coisa em nada. Historicamente nós podemos ver isso, não precisamos nem ir muito longe, é só olhar para o nosso passado, né? Apesar que hoje em dia até o passado muda aqui no Brasil. Damos risada disso. O passado muda e nós damos risada disso. Puxa vida. Esse é o triste da história, né? A gente acaba rindo disso, né? Bom, novamente, agradecer, Norma, em nome do Instituto Liderança e Liberdade, esse papo, essa conversa, e espero que esse conteúdo possa ajudar aí as pessoas que estão nos assistindo. E eu gostaria de fazer um comentário para você que está nos assistindo. Use esse conteúdo, faça um bom uso dessas informações e tome a atitude para si. Assuma a rédea da sua vida como líder, como indivíduo, e faça você a diferença na sua vida. Se você realmente quer ser um líder, e se você realmente quer ser um líder melhor, assuma isso. Não diga somente, haja, faça uma atitude, levante a bunda da cadeira e faça alguma coisa. Não importa a quantidade ou o que, mas faça alguma coisa. Ninguém vai fazer por você. São atitudes pequenas que demonstram a diferença entre o sentar e chorar e o levantar e fazer as coisas. Tá ok? Norma, novamente, muito obrigado pelo seu tempo. E estamos aguardando aí para o nosso fórum aí, que será fantástico aqui em setembro. Tá bom? Até mais. Um abraço, sucesso, tá? Tchau, tchau.